Meus queridos e amados andarilhos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Aqui será nosso principal canal de comunicação quando o assunto for lives, conteúdos da Autoescola de Formação de Mestres e nosso Andarilho Cast. Se inscreve, dá like nos vídeos que mais te agradarem e pode rolar iniciativa. A gente vai começar falando sobre o básico para vocês conseguirem narrar a primeira aventura de vocês. Que informações vocês vão precisar e depois a gente ainda consegue falar um pouco de alguns sistemas que são legais para tanto iniciar narrando quanto iniciar jogando. Sim, começando falando dos sistemas, eu recomendo para vocês começarem o Zip 2.0, o mais 2D6 ou o 3DT. Por quê? Esses sistemas eles são sistemas bem simples e que você usa só D6, os dados de 6 lados, para conseguir fazer as rolagens. A criação de personagem deles é simples e a maioria deles já vem com um cenário pronto dentro do livro base. Vocês só precisariam desenvolver a história dentro daquele cenário, certo? A gente começa escolhendo um sistema e aí dentro desse sistema a gente parte para um cenário. O que seria o cenário? Ele é a forma ou o mundo que você vai narrar a sua aventura. Pode ser, por exemplo, um mundo pós-apocalíptico cheio de zumbis ou uma aventura medieval fantasiosa nos melhores modos do D&D. E aí, a partir do cenário, com alguns elementos dele, vocês conseguem ir começando a escrever como vocês pretendem que a história de vocês vai desenrolar ali dentro. Então, por exemplo, vocês são no cenário de apocalipse zumbi. Como mestre, você pode tanto escolher seguir o caminho na história em que seus jogadores tenham que encontrar uma cura, ou que eles tenham apenas que sobreviver enquanto eles enfrentam tanto zumbis quanto outras comunidades sobreviventes. Alguns cenários, eles também já têm alguma história base que você pode usar como espelho para conseguir iniciar a sua aventura. Já com o sistema, o cenário e a história de vocês, o próximo passo é, caso vocês queiram e o cenário facilite, seria vocês construírem um mapa com as localidades que vocês pretendem que os jogadores explorem. Então vocês podem colocar algumas cidades ou países, dependendo do sistema que vocês estão utilizando do cenário. No mapa, vocês podem colocar algumas localidades que vocês querem que sejam exploradas, mas não necessariamente vocês vão precisar criar uma história ou fazer com que todas as regiões participem efetivamente dentro da sua história. Isso vai depender bastante do decorrer do jogo e como os jogadores vão tomando as decisões deles. Então vocês vão ter que ir fazendo algumas adaptações no caminho, caso eles acabem querendo explorar alguma região que não estava dentro dos seus planos. Então, já essa parte do mapa, precisa também criar alguns NPCs, que seriam os personagens que não são de jogadores. São figuras que seus jogadores vão encontrar durante a aventura deles, as quais eles vão interagir como aliados ou inimigos, às vezes até como pessoas neutras que vão estar ali meio que só para confundi-los, sabe? Para que vocês consigam desenvolver melhor a história. Nesse tópico é basicamente isso, sabe? Mas a receita, entre aspas, que vocês seguem para conseguir montar a primeira aventura e começarem a narrar. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar. Existe algum site ou aplicativo para criação de mapa? Depende, você quer criar sozinho ou o quê? Pode ser eu utilizo o Incarnate, é muito bom. No Incarnate você mesmo monta seus mapas. Fora o Incarnate, tem mais um na Steam. Esse da Steam ele é pago, não é? É pago também. Não, o Incarnate ele tem a versão free.
Por isso eu gosto de sugerir ele. Ele não tem tanta coisa na versão free, mas dá pra montar uns mapas muito bons. Ele tem a versão free e tem a versão premium também, né? Ah, tá. É que o meu mestre, ele usa os dois. Eu não cheguei a usar nenhum porque o sistema que eu narrei não precisava desse tipo de mapa. Mas aí depois vocês podem dar uma olhada lá e os dois são muito bons para vocês fazerem mapa, principalmente caso vocês precisem fazer algum mapa com grid, eles já colocam o grid certinho. Se for pra jogar pelo Roll20, não gosto muito de botar grid não, porque o Roll20 próprio já possui grid, né? Aí se você botar grid no mapa e joga a imagem lá, buga tudo. É só alinhar bem certinho, isso é tranquilo. Eu não gosto não, eu prefiro deixar sem grid e eu jogo pelo Roll20 mesmo. Queria uma dica pra criar NPC. A NPC? Calma lá. É que assim, depende muito de como você vai criar um NPC. Alguns livros que você pegar de mestre, às vezes já vem com NPCs prontos. Se você procurar pela internet, você também acha algumas fichas de NPCs. Não é difícil criar também, não. Porque ele é como se fosse um personagem comum. Do mesmo jeito que você criou lá o Olitran pra aventura que a gente tá jogando junto, você tem que criar um NPC. Você tem que estruturar o background dele. No caso do D&D, colocar a inclinação. Dependendo do NPC, a que deus ele é devoto. No caso do vampiro, no Hacking, você tem que colocar qual seria o clã daquele vampiro, quais as habilidades que ele tem, como é a personalidade dele. Assim, do meu ponto, no caso que eu vejo, você foca em detalhes nos NPCs que vão ser comuns, né? Tipo, vamos botar aquele mestre da taverna que os jogadores vão visitar direto. Esse você foca um pouco mais, em ter um pouco mais de detalhes, como ele se apresenta e tudo mais. Agora NPCs que que você assim, vai botar para ele aparecer uma ou duas vezes, bota só nome, aparência e um traço, alguma coisa mais simples. Eu pelo menos foco nisso no caso. Valeu, cara. Mais alguma dúvida aí? Eu acho que é isso. Tranquilo, então. Vou pular pro próximo tema. Que acho que esse vai acabar sendo ainda um pouco mais rápido. Que é falando sobre as funções do mestre. Que já se mistura um pouco com os preparativos para sua mesa. Porque assim, além de narrar, obviamente, né, o mestre ele tem que ter todo o cuidado de estudar as regras que ele pretende usar dentro do sistema que ele vai estar usando de base. Ele tem que montar um mapa, tem que preparar a história base em cima do cenário que ele escolheu, certo? Por exemplo, a aventura que eu tô jogando agora, ela é no cenário de Forgotten Realms do D&D, dentro do D&D 5ª edição. E o nosso mestre colocou até onde ele mostrou pra gente, e a gente vai ter que enfrentar um necromante boladão. Mas isso foi o que ele mostrou por enquanto. Então, conforme vocês forem avançando na aventura, vocês vão deixando mais detalhes da história. Pode ser por alguns documentos espalhados numa dungeon, que seus jogadores vão encontrando, ou então com conversas com alguns NPCs específicos que podem contar detalhes da aventura. Pode ser no meio de um interrogatório que seus jogadores estão fazendo. Mas o importante é vocês conseguirem dar um segmento para a história que vocês propuseram no começo. Claro que sem tentar ficar forçando os jogadores a seguirem o caminho específico que você queira. Tem que ter um pouco de jogo de cintura para ir se adaptando a algumas decisões dos jogadores, que nem sempre vão ser as mais inteligentes ou
os dados não vão ajudar na hora dele executar aquele plano mirabolante. Então, mesmo tendo a história escrita, ainda tem que ter um pouco de improviso na hora da sessão para conseguir se virar. Pra mim, sempre a maior ferramenta do mestre é o improviso. Tipo, se tu vai fazer sei lá, você faz uma quest principal, você já separou todos os monstros, tudo da quest principal, tudo, mas sempre deixa uns 2 papéis do lado ali com alguns monstros equivalentes que os jogadores aguentam enfrentar, ou até se você quiser botar mais forte pra eles botarem pra correr também, alguma coisa assim, de lado, porque vai que o Lich Rei foi descoberto no norte, beleza, a gente vai pro sul, acontece, então É bem assim. então eu joguei uma que estava tentando ressuscitar um dragão. O dragão estava nas cavernas de gelo eu acho que era do oeste, não sei. Eles foram para um deserto no lado leste. Acontece bastante. Uns 2 anos atrás eu tava numa mesa de Vampiro Hacking e nossa missão principal era investigar por que algumas pessoas e vampiros estavam sumindo na cidade de Nova York. A gente acabou a crônica e nunca descobrimos porque as nossas investigações e algumas situações que a gente acabou se colocando de forma não muito inteligente fez com que a gente fosse parar em um caminho completamente diferente, envolvendo a morte do atual governante da cidade dentro da sociedade dos vampiros. Assim, o mestre queria que a gente descobrisse porque as pessoas estavam sumindo e a gente acabou deixando um corpo em cima de um telhado e enchendo um dos principais prédios de polícia, causando uma guerra ali. Aí foi um pouco de jogo de cintura dele para conseguir continuar a dar seguimento na história a partir das nossas decisões um pouco prudentes. Eu vou ser sincero, eu não tenho medo de matar jogadores não, cara. Então eu sempre assim, quando eu narrei, eu boto monstros de level parecido com eles, e se eles não aguentarem por azar do destino, morreu. Porque tipo, tem que pensar, eu sempre gosto de pensar assim que o RPG é focado nos personagens, sim, mas se você for pensar como se ali fosse realmente um mundo, vão existir dragões em cavernas, tipo, eles são level 1 e entraram na floresta. Aquela floresta pode ter, sei lá, um gigante de gelo ali nas montanhas, que vive dali desde sempre, que é level 10, não sei o que. Algumas feras assim, porque vão existir feras e coisas mais poderosas que os jogadores. Nem tudo é sempre do level deles. Assim como também quando eles forem level alto, sei lá, encontram um goblin no meio do caminho ali, tirando sarro. Que mais claro, quando eu boto tipo alguma coisa muito forte, por exemplo, sei lá, eu dou uma pista antes, tá ligado? Estão na floresta ali, como igual eu falei do exemplo do gigante de gelo nas montanhas. Eles veem um rastro de destruição pelo caminho, ao longe vê uma criatura absurdamente alta, totalmente esbranquiçada, misturado com azul. Um vento frio vem de sua direção, uma parada assim. Você bota uma parada imponente que você fala, que tipo, bota na cabeça deles, cara, se vocês for, pode dar merda. É isso, você vai dando os avisos e eles vão se eles quiserem. Mas isso aí que o Jean falou é legal, assim, você não ter medo de matar os jogadores, principalmente quando eles tomam decisões que você consideram que não seriam tão sensatas. Por exemplo, o jogador chega e agride um oficial da guarda de um reino. Com certeza ele vai receber alguma punição por aquilo. Então, vocês conseguem, como mestre, trabalhar bem em cima da questão de punição e recompensa.
Se ele faz alguma tarefa que seria muito difícil, ou então interpreta a cena de uma forma fenomenal, você pode recompensar ele, às vezes evitando uma rolagem. Por exemplo, ele precisa convencer alguém a ajudar ele. E interpretando o jogador, ele faz aquilo de uma forma que você considera que realmente aquela pessoa seria convencida. Se você quiser, você pode evitar aquela rolagem de dados sem problema e considerar só a ação dele. Assim como, dependendo do caso, ele pode fazer algo não tão legal e acabar sendo punido, como já aconteceu na mesa que eu tava, de um vampiro querer atear fogo no esconderijo do outro e acabar sendo castigado pelo príncipe da cidade a perder uma mão. Ele recebeu uma maldição que faria com que a mão dele demorasse alguns dias para voltar a crescer. Porque dentro do cenário do vampiro, alguns ferimentos você consegue regenerar na hora. Isso aí me lembrou uma parada também que eu tô até bolando o sistema, não sei como eu vou fazer 100% ainda, mas já tenho umas ideias de que considerar danos permanentes nos jogadores. Porque você vai pensar assim, o cara que tomou um crítico, tomou metade do HP de dano e deu um corte superficial no meio do peito. Tipo, pra mim muitas vezes não faz sentido. No caso, eu tô meio que pensando no caso de um crítico com um teste, vai ter uma tabelinha de ferimentos permanentes, por exemplo. O maluco pode perder um braço, pode perder uma perna, e o único jeito de healar seria uma cura mágica, alguma coisa assim. Que não faz sentido o cara tomar uma monstruosidade de dano de uma achada de um orc gigante bater no peito de um gnomo e gnomo, sei lá, só tomou um corte no peito. Eu tomo bastante cuidado nessas coisas, porque existem regras para dano massivo na grande maioria dos sistemas. Quando você põe muita punição por levar dano, e quando a gente leva essa lógica da nossa vida, para um jogo de fantasia, no meu caso eu jogo D&D muito, você tira a fantasia da coisa. Sim. Porque se a gente pega nossos exemplos de ficção, como por exemplo, filmes de ação, livros de histórias de fantasia, os heróis, eles são acima da média. Assim, muito acima da média. Então, a gente pega, por exemplo, o Aragorn no Senhor dos Anéis, mano, ou os próprios hobbits do Senhor dos Anéis, eles apanham o filme inteiro, o livro inteiro os hobbits apanham. São chutados pra lá e pra cá, passam por perrengue, mas estão ali ainda agindo. Uhum. Não, sim. Só que igual eu tava falando, isso aí que eu tô bolando seria tipo um caso bem específico, entendeu? Sim. É um sistema que eu vou adicionar na minha próxima campanha, que eu tenho uns amigos meus. A gente tá até guardando um pouco esse negócio da pandemia aí. Mas até lá eu tenho que terminar esse sistemazinho. Vai existir dano permanente e perder um dedo, uma mão, um braço, dependendo do sistema. Eu só tomaria cuidado com isso, com o fato de que não podemos usar a nossa lógica da nossa vida no jogo. Se a gente fosse comparar, né, o livro do mestre do D&D quinta edição, desde o 3.5 ele já traz essas comparações, que é como que você seria no jogo. Você, fulano de tal, você, Natália, você, Jean, você, João, como que vocês seriam no jogo. No quinta edição do D&D, por exemplo, todos nós, fazendo academia ou não fazendo, seríamos personagens NPCs, não é? Com uma média de atributo 8, ou seja, todo mundo teria bônus negativo em todos os atributos. No caso do D&D. E daí você pega um herói que tem 16 de força, meu, esse cara é muito forte. Ele é mais forte do que o levantador de peso olímpico, assim, sabe? Ele é muito forte. Então um cara com constituição 14, meu, ele vai levar uma machadada e vai continuar andando, porque ele é muito foda. Então só tomar cuidado, porque... E daí tem outra, né? Converse com seus jogadores. Acho que tá muito em alta a conversa da sessão 0, né? Converse com os jogadores. Vocês querem algo mais real? Vamos pra algo mais real. Vocês querem algo mais fantasia? Vamos pra algo mais fantasia.
Pra você mestrar a história para jogadores que querem jogar aquela história. Não necessariamente você tem que mudar a tua história, mas você tem que achar pessoas que queiram participar dessa experiência que você tá bolando. Porque senão você bola algo realista pra um povo que quer ficar de zoeira e vai morrer toda a primeira sessão e acabou. E não foi divertido pra ninguém daí, né? Você perdeu o teu tempo preparando e eles perderam o tempo deles jogando uma aventura que eles não queriam jogar. Não, assim, vocês falaram, é bem importante, principalmente conversar com os jogadores para vocês conseguirem definir qual caminho vocês pretendem seguir com a crônica. No caso, o que o Jean falou do dano permanente, é uma ideia super legal, porém, dependendo de como você vai seguir como foi combinado, vocês podem deixar uma forma de, mesmo aquele dano, por exemplo, perder um braço, mas de alguma forma ele conseguir curar e ter um braço novo, ou então fazer um implante de um braço mecânico. É um pouco questão de vocês explorarem um pouco as possibilidades que o sistema dá, mas também não se prender somente a ele. Porque, por exemplo, antes de começar a aventura no sistema, vocês vão ter que passar um tempo lendo as regras, estudando as que vocês considerarem mais importantes, fazendo meio que uma seleção das que vocês acham interessante usar ou não. Isso pode depender da campanha ou às vezes pode depender de uma situação específica. Se você vai querer usar tal regra ou se você vai querer substituir ela por uma regra sua. Porque dependendo da situação, você consegue deixar um pouco mais interessante você criando uma regra para substituir uma do livro. Você pode acabar deixando o jogo um pouco mais fluido, dependendo dos casos. Porque o livro mesmo ele tá ali só de guia, né? Ele não precisa ser seguido à risca. Ele vai só te guiar, mas no fim, quem manda mesmo é você como mestre. Então você decide o que vai ou o que não vai. Então, eu acho que dentro das funções do mestre é isso aí, mas caso vocês acabem ficando perdidos durante a narração do jogo, tem algumas ferramentas que vocês podem deixar do lado, como escudo do mestre. Vocês podem imprimir algumas outras tabelas com algumas anotações de vocês para ajudar vocês a ir seguindo na história que vocês estão contando.